David José dos Santos. David é casado com Fernanda e pai de 3 filhos. Isabelle, de 20 anos, Benjamin, de 1 ano e da pequena Zoe, de 4 meses. Juntamente com sua família, David pastoreia a Base Movement Church, em Bertioga, São Paulo. É empresário formado em gastronomia, possui formação em teologia e é presidente da ONG Casa de Apoio à Vida Caverna de Adulão há 11 anos. David é idealizador do projeto Geração de Samuel, onde atende mais de 50 crianças, de 9 a 15 anos, oferecendo oficinas com interatividade, aprimoramento de conhecimento e ativação. O projeto serve as crianças com reforços escolares e aulas extracurriculares, como inglês, dança, violão, guitarra, bateria, balé, robótica e recreação. David nasceu em lar cristão, mas afirma ter um encontro real com o Senhor em 2007, onde em um quarto de hospital, acompanhando um familiar, foi visitado e transformado por Deus. No Aljava, David está conosco desde 2017. Agora no LED, David dos Santos. Uau, bom dia, que responsabilidade começar aqui. Nossa, que dias maravilhosos o Senhor tem preparado para nós aqui, como igreja, meus queridos. E eu sei que o Senhor vai derramar muito mais aqui, por isso se prepare aí. Para mim hoje é um dia muito especial, além de estar aqui no Aljava, no LED. Hoje eu e minha esposa estamos completando 13 anos de casados, 5 anos de namoro, 2 anos que ela me perseguia que nem uma louca, ela deve estar em casa assistindo agora. Eu sou difícil, né? Dei trabalho para ela, mas eu antes de subir aqui eu comecei a lembrar. Eu não sei no seu tempo, mas no meu tempo, a forma de comunicação que a gente tinha era através de cartinhas, bilhetinhos, e eu mandava muito isso para ela porque eu era romântico. E outro dia, mexendo em algumas coisas, eu achei esses bilhetinhos e comecei a relembrar da nossa essência, da nossa origem, né? E eu sei que o Senhor também, Ele trabalha assim conosco, né? A comunicação de lá para cá, do tempo que eu comecei a namorar com a minha esposa, mudou um pouco, né? Tinham cartas, teve também cartinhas, e-mails, Messenger, teve várias atualizações de forma de comunicação, WhatsApp, Telegram e outras coisas até hoje aí, a nossa rede social, né, se atualizou bastante. Eu creio que o Senhor, Ele também assim, a movimentação que Ele faz de tempos e tempos, de estações e estações, a forma dEle se comunicar conosco, com a sua igreja, atualizou, modernizou, mas a essência da mensagem, ela continua a mesma, que é falando do seu Filho amado Jesus Cristo. E esse é o grande motivo que nós estamos aqui. A essência, ela é a mesma, o propósito continua o mesmo. E nós vemos isso com Deus, essa forma dele se comunicar conosco, né, e liberar essa essência do seu Filho sobre nós. E o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 3, ele faz uma comparação, né, porque ele sendo judeu, ele sabia bem, ele conhecia bem das leis, das tábuas da lei, que foram escritas em pedras, e que foi dada a Moisés lá no Monte Sinai, você conhece essa história. Havia uma mensagem ali, que ela chegou até nós, quando essas duas tábuas elas eram juntadas. Alguns estudiosos dizem que ela tinha um formato de coração, havia uma mensagem. O apóstolo Paulo, ele conhecia muito bem disso. Ele também, no Antigo Testamento, ele sabia que havia uma promessa que o Senhor tinha escrito nessas pedras, mas conforme ia passando a revelação do seu Filho, isso seria escrito no nosso coração, seria cravada em nós, a palavra viva, o verbo vivo, ele estaria em nós como uma carta viva, e seria essa mensagem do nosso coração. E assim, conforme foi passando o tempo, através dos profetas, o Senhor confirmou isso. O que foi escrito nas tábuas, nas pedras, era só o início de uma mensagem que chegou até a minha vida e a tua vida hoje, em nome de Jesus, muito bom por isso, né? O apóstolo Paulo escreve em Coríntios que aquilo que foi passado hoje é uma realidade sobre a minha e sobre a tua vida, porque diz que já é manifesto que vós sois a carta escrita por Deus, ministrada não por nós, né?
mas não escrita mais com tinta, mas escrita pelo Espírito, ministrada por nós. Eu acredito que hoje, que nós não podemos ser escritos conforme os padrões humanos, teleguiados pelo velho Adão. Nós precisamos hoje, através de uma nova natureza, uma nova realidade em Cristo, sermos essa mensagem, essa carta viva do Senhor, através de um padrão que o Senhor estabeleceu do Pai dos céus, um padrão dos céus, que nós somos direcionados aqui através do Espírito Santo. Nós somos cartas vivas e precisamos ter o nosso caráter modificado, porque nós temos enxertado em nós o DNA de Cristo, temos a responsabilidade e por si só como cartas nós sozinhos não conseguiríamos fazer tudo isso, né? Principalmente esse trabalho de participar, ajudar a estabelecer a estrutura, o fundamento do reino dos céus aqui, né? Com padrões dos céus que o próprio Cristo deixou como modelo para nós como igreja hoje. Nós precisamos entrar nessa realidade, esse novo lugar em Cristo. Nossas sofismas, as nossas barreiras, elas precisam cair. Nós precisamos ser desarmados por dentro. E comigo aqui não foi diferente. Há quase 6 anos atrás nós chegamos no Aljava, totalmente defasados, destruídos, estruturalmente, espiritualmente, né? E aí nós começamos a fundamentar as nossas vidas, a compreender, entender, viver o processo de transformação, mas também o processo de lapidação. Nós passamos por isso através da cruz de Cristo, começamos a fundamentar a nossa igreja local, a base, e porque naquele momento que nós chegamos aqui, nós fomos trazidos até aqui, conduzidos pelo Espírito Santo a conhecer o apóstolo Cristiano, a gente estava totalmente perdido. E quando começamos ali naquela fase de estruturar a igreja, que eu fui ungido apóstolo, eu falei assim, como assim ungido apóstolo? Não tem cabimento um cara que nem eu ser ungido como apóstolo. Eu falei, o apóstolo Cristiano e o apóstolo eles estão malucos, eles estão doidos, acho que eles deram uma pirada aí. Porque naquele momento eu olhava para dentro de mim, e eu tinha muitos traumas, muitas dores, feridas que foram causadas pela religião, pela denominação, foi causada por homens, tudo aquilo estava enxertado ali em mim. A única coisa que eu enxergava em mim era uma incapacidade e muitas dúvidas, e eu me vi perdido, porque não tinha um método, não tinha um cursinho, não tinha uma apostila, não tinha nada pronto que eu pudesse seguir. O que eu encontrei aqui foi vida, e vida impartida por um pai, num ambiente maravilhoso como o Aljava, que foi restaurando aquilo que era morto, terra arrasada foi sendo restaurada, foi sendo reescrita uma carta nova sobre a minha vida, sobre a minha família, e barreiras foram derrubadas, foram desconstruídas para poder ser fundamentado e construído algo novo. Verdadeiramente foi um recomeço sobre a minha vida. Eu sei que aqui como eu, muitos de vocês chegaram como cartas que estavam esquecidas, cartas amassadas, cartas, como o pastor falou ontem, amareladas, que estavam abandonadas pelo meio do caminho e até tentaram apagar você no meio da tua caminhada. Mas o importante é que você não foi extraviado, você não ficou pelo meio do caminho. E nós não ficamos no meio do caminho porque o Senhor é bom, a bondade dele está sobre nós. Ele nos colocou debaixo de uma paternidade do apóstolo Cristiano em um ambiente como esse do Aljava, onde nós conseguimos nos reunir, pessoas de várias partes do mundo, né? Nós estamos aqui no mesmo propósito, caminhando na mesma direção, impartindo a vida de Cristo, e é isso que nós temos vivido aqui. Então eu creio que há uma verdade sobre nós. Você é essa carta viva, você é essa carta viva que as pessoas que estão do teu lado, elas querem ver a vida de Cristo através de você, e nós precisamos impartir aquilo que nós carregamos, porque você carrega uma realidade, você carrega uma verdade sobre a sua vida, e há pessoas aí fora, assim como eu e você, que a religião pode ter deixado de lado, a vida pode ter trazido algum transtorno, mas o Senhor nos restaurou, e está escrevendo uma nova história sobre a tua vida, sobre a minha vida, e o Senhor tem muito mais para você. Por isso nós precisamos entrar nessa nova realidade, nesse novo tempo. Há uma realidade de Cristo sobre nós, sobre aquilo que nós vamos viver, através dessa paternidade, desse ambiente. Nós estamos sendo habilitados para aquilo que nós vamos viver, e nós vamos enxertar em outras pessoas, em nome de Jesus. Você é uma carta viva cheia do Espírito Santo, e o Senhor essa noite, foi a primeira vez que você está aqui, você vai sair daqui reavivado, reabastecido, cheio da graça e do poder do Senhor. Que o Espírito Santo ele
venha sobre você, que Ele encha a sua família, a sua casa, o ambiente e áreas da tua vida que estava morta, possa ser escrita uma nova história. Muito obrigado e bom dia.